E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de fundição? Então, quem está chegando agora no canal, eu convido aí que se inscreva no canal da Fabricação Mecânica e também ao final do vídeo, se você gostar desse conteúdo, dá um curtir aí para ajudar a gente na divulgação, tá? Essa aula faz parte do módulo, né, da disciplina de siderurgia e fundição. E essa aula é a nossa segunda aula da parte de fundição, tá? Então a gente já teve uma introdução sobre a fundição e agora a gente vai falar um pouquinho da solidificação, que é simplesmente essa ação, esse efeito, né, da solidificação do meu metal no estado líquido, tá? Então a fundição, a gente parte aí do princípio que eu estou trabalhando com metal acima da temperatura de fusão, né? E que esse metal vai precisar solidificar. E esse efeito, esse efeito físico, metalúrgico da solidificação envolve bastante coisa, que é o que a gente vai tratar aqui, coisas importantes, aspectos importantes do processo, tá bom? Então vamos lá. Bom, então quais são esses fenômenos mais importantes envolvidos durante a solidificação? É a cristalização, a contração de volume ou contração volumétrica, a questão da concentração de impureza, segregação e também o desprendimento de gases, tá? Então a gente vai falar sobre esses aspectos aqui, tá bom? Lembrando que num curso de, por exemplo, de uma engenharia metalúrgica, numa engenharia de materiais, a gente trata a solidificação como uma disciplina individual, né? Então, para vocês verem como é complexo. Aqui a gente vai simplesmente dar um resumo, né, dar ferramentas para que vocês possam entender, tá bom? Então, o objetivo não é que, pelo menos nessa aula agora, né, entrar no aspecto mais profundo aí da solidificação, tá bom? Mas sim dar um entendimento, um start aí para que vocês possam entender esses fenômenos, tá? Esses fenômenos envolvidos. Bom, esses fenômenos, de uma maneira geral, eles tendem a influir negativamente no processo de fundição. São comuns a todas as variantes do processo de fundição em maior ou menor grau. Então, independente do processo de fundição, esses fenômenos estão envolvidos. O que vai mudar um pouco, né, como esses fenômenos estão envolvidos diretamente ao processo. Então, o processo, de maneira geral, ele influencia nesses aspectos aí, em melhora de algum, em piora de outros, e a gente vai discutir isso ao longo desse curso, quando a gente tratar dos processos de fundição, tá bom? Mas é importante saber que esses fenômenos estão presentes em todos os processos, em maior ou menor grau, dependendo da condição, principalmente aí de física, de condutividade térmica do molde, da condição de processo, de processamento, da técnica de processamento envolvida, tá? Bom, então vamos primeiro falar da cristalização, tá? Então, durante a solidificação dos metais, há um surgimento de estruturas cristalinas, sendo que o crescimento dessas estruturas se dá de maneira não uniforme. Bom, antes de falar disso, né, existe uma aula de estrutura cristalinas aqui no canal que eu gravei na parte de tecnologia dos materiais. Então, convido aí quem quiser estudar um pouquinho sobre estrutura cristalina, dá uma olhada lá nesse conteúdo, tá? Então, é importante para conseguir também entender um pouco melhor o que a gente vai tratar aqui. Bom, então, de maneira geral, quando o metal ele se encontra no estado líquido, esses átomos presentes, né, eles não têm uma ordenação atômica, então eles estão dispersos ao acaso no líquido, numa distância, né, interatômica relativamente grande, comparativamente ao sólido. E à medida que eu vou solidificando esse metal, ele começa a tomar uma orientação para esses átomos, tá? Em outras palavras, então quando o metal solidifica, os átomos, a bolinha, né, a bolinha do átomo toma uma orientação dentro desse molde, desse encapsulamento, tá bom? Então, só para a gente pensar aqui que no líquido não tem ordenação atômica, os átomos estão ao acaso, e quando solidifica, esses átomos se solidificam formando um arranjo ordenado, que é a estrutura cristalina, tá? O crescimento das estruturas num processo de fundição é limitado e influenciado pelas paredes do molde. Como as paredes do molde estão a uma temperatura inferior à do metal fundido, surge no interior do molde
preenchido, né, com metal fundido, um gradiente de temperatura que favorece o crescimento das estruturas em uma direção perpendicular à parede do molde, o tal do crescimento dendrítico. Vamos tentar explicar isso aqui por outro meio. Então vamos lá, eu tenho um molde, tá? A característica física do molde é importante, a gente vai ver daqui a pouco se é um molde de areia, se é um molde metálico, mas pensando aqui no molde qualquer, molde metálico, por exemplo, eu vou vazar o metal líquido, né? Vou vazar o metal líquido nesse molde. E qual a primeira coisa que vai acontecer? Se esse molde está numa temperatura ambiente, né? Não está numa temperatura próxima do metal líquido, está numa temperatura bem mais baixa, o que vai acontecer é que assim que eu vazar o metal líquido nesse molde, tem na parede do molde que está mais fria, né? Vai fazer com que essa solidificação, essa cristalização, que é nada mais é do que tornar um cristal, ocorra especificamente na parede do molde, que é uma região mais fria, tá? Então, como eu tenho uma região mais fria nas extremidades desse molde, eu tenho uma região mais propícia para o início da solidificação. Então, esse átomo no metal líquido está disperso ao acaso, quando ele encontra, né, próximo a ele, uma superfície resfriada, uma superfície mais fria, na verdade, ele tende a solidificar sobre essa superfície mais fria, tá? Então, essa solidificação ocorre, como a gente chama no meio, né? Ocorre de maneira heterogênea, tá? Por que heterogênea? Porque ela está ocorrendo sobre uma superfície mais fria. Então, eu tenho um gradiente de temperatura que funciona da seguinte forma. Nessa região que está na parede do molde, a temperatura é menor, e à medida que eu vou partindo para o centro desse molde, a temperatura vai aumentando, né? E esse resfriamento vai ocorrendo do meio para as extremidades, tá bom? Então, é importante a gente saber que a solidificação vai ocorrer na parede do molde, na qual há uma condição favorável energeticamente, uma região mais fria, na qual há uma região heterogênea, na qual esses átomos, né, a princípio desorientados, desorganizados, vão tomar uma orientação, tá bom? Bom, e aí a gente entra na questão do crescimento dendrítico. A dendrita em si, né, esse tipo de estrutura, ela é específica para uma estrutura de fundição. E é importante a gente lembrar disso. Tá? Quando a gente parte para processos de conformação mecânica, essa estrutura dendrítica proveniente de lingotes, ela é refinada, ela é quebrada. Tá? Então, portanto, ela deixa de existir para existir após um processo de conformação uma estrutura simplesmente de grãos equiaxiais qualquer. Tá? Bom, por que ocorre essa estrutura dendrítica? Eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui. Então, novamente, eu vazei metal líquido no molde. Então, pensando que aqui é a parede, pensando que aqui é a parede do molde e aqui é a interface que já solidificou com o líquido. Então, eu vazei metal líquido. O metal líquido preenche o molde e o átomo tende a solidificar numa região mais fria, onde tem um gradiente térmico favorável, portanto, na parede do molde. Então, ele formou uma camada aqui solidificada na parede do molde, tá? Essa temperatura ela é mais baixa na parede do molde e ela aumenta até o final dessa interface do sólido líquido. Então, tudo que está aqui já está solidificado, o que está para frente está líquido, tá? Bom, e aí é importante a gente pensar aqui num aspecto metalúrgico, que é a questão da liga. A gente está pensando aqui na solidificação de uma liga metálica. A gente sabe que uma liga metálica ela tem o metal matriz, né, que a gente chama de solvente, e tem o nosso soluto, os nossos elementos de liga que estão presentes, ou nossas impurezas, né, que estão presentes também nesse material, tá? O que acontece? Como eu estou trabalhando com uma liga metálica, ao longo, né, dessa interface sólido-líquido, a gente não tem exatamente a mesma composição química. Por quê? Há uma tendência natural que esse metal solidifique de uma forma mais pura, tá? Então, eu brinco em sala de aula que é, por exemplo, a gente imaginar lá que esqueceu uma garrafa de Coca-Cola no freezer, né? Acho que todo mundo já passou por isso. O que acontece quando você esquece, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola no freezer? Quando você tira essa Coca-Cola do freezer, você vai ver que tem uma região
mais escurecida, que é o xarope, a glicose, o açúcar, e uma região mais clara, que é a água, né? Então, veja, então por que ocorre isso? Porque é uma tendência durante a solidificação ocorrer, né, um fenômeno da solidificação mais pura, e eu segrego, eu simplesmente jogo essas impurezas, no caso da Coca-Cola, o xarope, para o meio líquido, para a região que vai solidificar posteriormente, tá? E a ideia aqui é exatamente essa: o metal tende a solidificar mais puro e tende a jogar para as extremidades esses elementos, essas impurezas ou esses elementos de liga, que abre aspas, né, são aí uns elementos de estranho a essa solidificação, a esse arranjo cristalino, tá? Bom, o que isso implica, pessoal? Implica que durante a solidificação eu ter regiões, né? Aqui dá para ver pelas protuberâncias das dendritas, regiões diferentes em termos de composição química, tá? Então essas regiões são diferentes. Uma tem, vou pegar um exemplo aqui, vamos supor que isso fosse alumínio e cobre, né? Então eu tenho uma região que tem um pouco mais de cobre, outra região que tem um pouquinho menos de cobre. Então tem uma variação normal, né, dessa composição química ao longo da dendrita, tá? Então, pensando que é uma liga alumínio, cobre, sei lá, 8%, tá? Então, esse 8% é o global, mas ao longo desse braço dendrítico, a gente vai ver que essa composição varia um pouco. O fato dessa composição variar implica de eu ter temperaturas diferentes para a solidificação, tá? Então, isso favorece o crescimento de algumas protuberâncias, né? E desfavorece de outras, tá? Bom, o que isso vai implicar, pessoal? Isso implica de eu ter uma cristalização ou uma solidificação em taxas ou em velocidades de crescimento diferente, que dá origem ao que a gente vai chamar aqui de dendrita. O que é uma dendrita? Dentro de uma dendrita eu tenho o que a gente já estudou aqui, que é arranjos cristalinos, átomos, né, que solidificam formando um arranjo ordenado, tá? Agora, esse efeito de ter átomos de impureza em maior ou menor quantidade implica de eu ter temperaturas diferentes, portanto o crescimento não é igual ao longo dessa dendrita, tá? Então veja, aqui está sólido, aqui eu estou empurrando essa segregação, então tenho diferentes composições químicas, diferentes temperaturas para solidificação, na qual implica de crescimentos diferentes, tá? Isso ocorre para metal puro? Não. Para metal puro há uma tendência a ser planar ou colunar, porque eu já tenho pouca impureza presente, ou se não nenhuma, né, nesse meu material. Então eu não tenho uma segregação, não tenho uma variação tão grande de temperatura, portanto eu não tenho formação dessas protuberâncias dendríticas, desses braços dendríticos, tá bom? Bom, isso vai ocorrer principalmente devido a essa variação da composição e, consequentemente, variação da temperatura necessária para a solidificação, tá? Então, uma estrutura para a fundição em si, em nível micro, ela é dendrítica. Em nível macro, a gente vai ver daqui a pouco que eu tenho uma macroestrutura de solidificação diferente, tá? Bom, então o que vai acontecer? Imaginando que isso aqui é o nosso molde, né? E esse molde está numa temperatura fria ou na temperatura ambiente, tá? Vazei metal nesse molde, né? Pensando que estou olhando por cima, né? Toda a região externa aqui começa a formar núcleos, embriões, né? Então, aqui átomos dispersos ao acaso, aqui meu átomo que está mais próximo à parede está numa condição mais favorável energeticamente, uma condição mais fria, eu tenho um gradiente de temperatura aqui favorável, portanto, ele começa a solidificar formando núcleos na região periférica, tá? Esses núcleos crescem um pouco e vai dar origem a uma região que a gente vai chamar aqui de região coquilhada ou simplesmente de grãos coquilhados, tá? Lembrando que isso ocorre de maneira heterogênea, porque ocorre sobre uma superfície mais fria, que no caso é o molde, tá? Uma segunda etapa, a gente vai ter a formação de grãos colunares, tá?
Esses grãos colunares, eles vai apresentar uma variação aí da sua temperatura um pouco menor do que na condição inicial, tá? Então, são grãos que tendem a crescer em direção ao centro, tá bom? Devido aí, né, a ser favorecido por essa solidificação inicialmente sobre esses grãos equiaxiais, tá? Esses grãos da nossa estrutura coquilhada, que são grãos equiaxiais, tá? Bom, e por final eu tenho uma zona final, uma interface final de solidificação que ocorre entre a zona colunar e o líquido, que é a nossa região equiaxial, tá? Ou simplesmente de grãos equiaxiais. Tecnicamente, esses grãos equiaxiais e esses grãos coquilhados, né, são exatamente iguais, tá? O que muda só é que primeiro eu formei uma região de grãos equiaxiais ou simplesmente coquilhados, que é o mais comum da gente chamar na superfície, né, na região periférica do molde. Depois uma região colunar que os grãos cresceram com uma menor interferência da composição química e da temperatura. E a última região que solidifica, né, que vem aí dessa interface colunar líquido, que é a região de grãos equiaxiais ou simplesmente região equiaxial, tá? Ou zona equiaxial, tá? Olhando para um lingote, né? Então aqui eu tenho um lingote de alumínio. Esse lingote de alumínio eu cortei, fiz uma preparação metalográfica, que é basicamente lixar, polir e usar de um reagente químico para revelar a microestrutura. E aí eu estou tentando mostrar para vocês aqui as 3 regiões. Uma região bem pequena na extremidade desse lingote, que é a região que a gente chamou de zona coquilhada ou região coquilhada. Aqui, após essa região, uma região de grãos colunares ou zona colunar. E no final, uma zona equiaxial com grãozinhos pequenos, tá? Aqui, um desenho esquemático para a gente entender. Então, nas extremidades, o que a gente chamou aqui de zona coquilhada. No adjacente, a intermediária, na verdade, né, a nossa zona colunar, que cresceu sobre essa zona inicial, essa zona zona coquilhada, zona colunar, e depois a última, que vem da interface colunar líquido, que é a nossa zona equiaxial. Tudo bem, pessoal? 3 regiões clássicas que ocorrem na fundição, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que a gente consegue mexer, suprir uma dessas zonas em detrimento de outra, tá? Aqui também, vendo no lingote, né, zona coquilhada, zona colunar, zona equiaxial. Equiaxial no meio, lembrando que a equiaxial e a zona coquilhada, em termos aí de geometria, né, em termos de característica, são muito similares, tá? E a zona colunar, que aí sim tem que é bem diferente dessas duas outras, que é uma região na qual houve um crescimento, né, desses grãos para a região central, tá? Então, resumidamente, a zona coquilhada, o que seria? São grãos coquilhados que nucleiam, né, e crescem sobre as paredes do molde e serão mais notáveis quanto maior for o contato térmico da interface metal-molde. Então, ela é favorecida por esse gradiente térmico e ela é favorecida por uma interface limpa, por exemplo, um molde de baixa rugosidade, na qual favorece essa solidificação sobre essa superfície, tá? Depois temos a zona colunar, que são grãos que desenvolvem a partir da zona coquilhada, ou sob essas, né? Por meio de um crescimento seletivo preferencial e esse crescimento é paralelo à extração de calor, tá? Então, minha extração de calor está ocorrendo para cá, né? Se eu voltar aqui para todo mundo ver. Então, minha extração de calor ocorre do meio para a extremidade, tá? E o meu crescimento colunar ocorre paralelo a esse, né? No sentido oposto a essa extração de calor, tá? Esse comprimento da zona colunar, ele depende muito do superaquecimento de vazamento e também do teor da liga principal. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, que
que eu posso suprimir essa zona colunar, por exemplo, dando uma altura de vazamento maior, né? Criando uma certa turbulência nesse metal líquido no molde, por exemplo, tá? Então tem alguns mecanismos que eu posso suprir essa zona colunar para favorecer, por exemplo, uma nucleação extensiva para ter grãozinhos menores de melhor resistência mecânica, tá? E por fim a zona equiaxial central, que é a zona mais complexa da macroestrutura de fundição. Nela os grãos são equiaxiais na forma, mas são geralmente grandes em tamanho. A formação desta zona é favorecida por altos teores de liga e por baixos superaquecimentos. Então veja, essa zona equiaxial, novamente, né, ela é muito semelhante à zona coquilhada, com uma exceção. Ela tende a ser maior do que na zona coquilhada. Por quê? Como a zona coquilhada ocorre muito rapidamente, né, porque o resfriamento é rápido inicialmente aqui na parede do meu molde, então os grãos ficam pequenos, porque não dá tempo para esse negócio crescer tanto, tá? Já ao meio aqui, o meu resfriamento é um pouco mais lento comparativamente, já que eu vou jogando esse metal líquido para o centro, né? Então vai solidificando, eu vou jogando o metal líquido para o centro, com uma composição química diferente, né? Normalmente com mais segregação, mais impuro, ou com mais impurezas, mais elementos de liga. E por final, como o tempo de solidificação é um pouco mais longo aqui comparativamente, né? Esses grãos equiaxiais ficam maiores do que a zona coquilhada, tá? Aqui um esqueminha, né, para a gente entender. Então, diferentes macroestruturas. Olha que interessante, aqui eu tenho uma zona coquilhada bem pequena, tá? Depois a zona colunar, e aqui não apareceu a nossa zona equiaxial. Eu suprimi a zona equiaxial, tá? Nesse do meio, eu tenho a zona coquilhada, a zona colunar, uma zona equiaxial central de grãos mais grosseiros, tá? E aqui eu não tenho nem zona coquilhada, nem zona colunar, eu só tenho grãos equiaxiais. Então veja, eu posso mexer com essa macroestrutura desde que eu tenha conhecimento do efeito que causa uma altura de vazamento, uma diferença do tipo de molde que eu estou utilizando, diferença da liga que eu estou utilizando, da temperatura de vazamento no processo de fundição, tá? Então, tudo isso, né, todos esses parâmetros causam um efeito na micro e na macroestrutura, tá? Lembrando que, se eu não disse isso ainda, vou dizer, né? Onde estaria a dendrita? A dendrita estaria dentro dessas regiões, tá? Então, numa zona equiaxial tem dendrita, numa zona colunar tem dendrita, numa zona coquilhada também tem as dendritas. Só que a dendrita está em nível microscópico aqui, tá? Então, então, em outras palavras, né? Uma dendrita que solidifica, que se formou numa certa direção, né? Encontrando outra dendrita que solidificou numa outra região, né? E esse encontro causa uma diferença entre direções, que é o contorno de grão. Esse contorno de grão, né? Que é a linha que a gente está enxergando aqui, nada mais é que uma fronteira entre dendritas que cresceram em direções diferentes, já que eu estou pensando numa solidificação heterogênea, tá? Bom, então como que eu vou desenvolver uma macroestrutura de solidificação, tá? Então eu vou desenvolver a partir aí de mecanismos que possam atuar a fim de melhorar, de refinar essa microestrutura, tá? De uma maneira em geral, pessoal, na engenharia a gente procura encontrar mecanismos para refinar o grão, mecanismos que diminuam o tamanho de grão, a fim de eu melhorar a propriedade mecânica desse meu material, dessa minha peça fundida, tá? Dentro da fundição, o que a gente costuma utilizar para isso é o que a gente chama de inoculantes. Então, para que eu vou utilizar inoculantes? Para favorecer, né, uma extensa nucleação instantânea no meu material, tá? Então, o que seriam esses inoculantes? São alguns elementos de liga que vão proporcionar uma nucleação extensiva que ocorra por todo o metal. Normalmente são pós metálicos, né,
que eu vou adicionar o banho líquido, vou misturar o banho líquido e vou fazer o vazamento. Esses pós, ele tem que aguentar, né, a temperatura que está esse metal que eu estou fundindo. Portanto, ele não pode ficar líquido. Ele tem que entrar em contato com o metal líquido na condição de sólido. O que vai acontecer? Esse pozinho meio líquido vai favorecer com que o átomo que está disperso aqui solidifique sobre ele. Tá? Então, eu crio um mecanismo para que esse átomo, além da própria parede do molde, solidifique sobre esses inoculantes, sobre esses pozinhos, tá? Então, esse inoculante, que normalmente é um pó, ele favorece, né? Então, eu crio vários pontos de solidificação heterogênea no meu metal líquido, tá bom? E olha que interessante o efeito que ele causa, né? Então, aqui eu tenho um material que utilizou inoculante de aço ferrítico, ferro-silício, e aqui um material que não usou um inoculante. Aqui o que não usou inoculante, aqui o que usou. Perceba que o tamanho de grão aqui, nesse material, é muito menor do que esse. Outro efeito causado, que dá para a gente verificar, né, é que não tem essa região colunar. Estão vendo a região colunar aqui? Aqui eu já não tenho. Por quê? Porque quando eu joguei esse inoculante, esse pozinho, né, de ferro-silício, eu criei um mecanismo para nucleação, tá? Então, eu criei um mecanismo de nucleação heterogênea, tá? Extensivo a todo o volume do metal, que fez com que o meu grão não crescesse, tá? Ficasse um grão pequeno. Esse material aqui apresenta uma condição de propriedades mecânicas, de resistência mecânica melhor do que esse, tá? Bom, e como é que eu faço para mexer com essas três possibilidades de zonas de macroestrutura? Tudo bem? Vamos lá ver como. Aumento do superaquecimento. Então, veja, vou fazer um vazamento e aí eu coloco uma temperatura de fusão bem maior, tá? Então, crio aí uma temperatura, na verdade, eu coloco um forno numa temperatura bem maior do que a necessária para fundir essa liga. Isso seria um superaquecimento. O que isso vai favorecer ou não, tá? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Para baixo vai diminuir, para cima aumenta e para o lado nada, não tem nenhum efeito, né? Não tem efeito algum. Então, o aumento do superaquecimento, eu vou diminuir a coquilhada, tá? Então, eu não favoreço a zona coquilhada, mas eu favoreço a zona colunar e também não favoreço a zona equiaxial. Então, o aumento, o superaquecimento, que vai fazer com que o metal líquido, né, no molde fique um tempo maior para solidificar, favorece a colunar. O uso de massalote. O uso de massalote, a gente vai ver daqui a pouquinho, para tirar o efeito da contração volumétrica no meu material fundido, tá? E jogar numa outra posição que não prejudique o meu produto, tá? Então, o uso de massalote não tem interferência alguma na zona coquilhada, ele favorece a zona colunar e diminui a zona equiaxial, tá? Agitação do líquido, agitar o metal líquido ou favorecer essa agitação do metal líquido, né? Para a coquilhada, diminui a zona colunar e aumenta a equiaxial, tá? Então, aqui é um jeito de diminuir a zona colunar, agitando o líquido. Como que eu posso agitar isso? Por exemplo, fazendo um vazamento em uma altura maior, né? Gerando uma turbulência maior dentro do molde, tá? Outra condição, aumento do conteúdo de liga, aumento de elementos de liga, né? Para a zona coquilhada, eu aumento ou diminuo para a zona colunar e aumento para a zona equiaxial, tá? Então, quando eu penso em elementos de liga, quando eu tenho mais elementos de liga presente ali nesse meu fundido, né? Eu estou favorecendo a coquilhada e a equiaxial e desfavorecendo, aí, vamos dizer assim, a colunar, tá? Adição de inoculante, né? De elementos aí que vão favorecer a nucleação extensiva. Eu favoreço, obviamente, a zona coquilhada, sempre presente, né? Em maior ou menor grau. A zona colunar completamente desfavorecida nesse caso. E a zona equiaxial, novamente, eu favoreço ela, já que eu promovo vários pontos para a nucleação, tá? Para a solidificação, cristalização dessa liga. Aumento da velocidade da extração de calor. Ou seja,
utilizando moldes mais espessos, pensando em parede metálica, né? Eu tenho mais parede no meu molde, portanto eu tenho uma condição para extração de calor mais rápida, né? Favorece a zona coquilhada, favorece a zona colunar e desfavorece a zona equiaxial, tá? De uma maneira geral, busca-se na fundição, claro, com algumas condições aí, pensando que esse produto, eu preciso que tenha uma resistência mecânica maior, eu costumo favorecer a zona coquilhada e a zona equiaxial em detrimento à zona colunar, tá? Só que isso tem um custo para essa empresa de fundição, porque ela vai ter que comprar inoculantes, por exemplo, que tem um custo, vai ter que mexer com o seu processo, vai ter que criar mecanismos, por exemplo, de agitamento do molde ou vazamento mais alto, enfim. Então, para favorecer a zona equiaxial e coquilhada, que dá propriedades mecânicas melhores para os produtos, ou para o lingote, ou para a peça, né? A empresa precisa gastar mais dinheiro com isso, tá? Outro efeito que a gente tem importante é a contração líquida. O que acontece? A maioria dos metais, quando se torna líquido, ele ocupa um volume maior. Então o metal tende a se dilatar quando aquecido e líquido ocupa um volume maior, até porque a gente já viu que os átomos estão mais dispersos, estão mais longe um dos outros durante, durante a fusão, né, dentro dessa condição de estado líquido. Então, quando esse metal vai solidificando, né, ele vai se aproximando, tomando uma orientação, e eu tenho um efeito da contração volumétrica, tá? A contração volumétrica desse meu material. Isso implica em algumas coisas importantes, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. O que acontece? Quando eu tenho uma contração volumétrica, e isso já está, né, eu já tenho consciência disso, essa contração volumétrica implica de eu ter que criar mecanismos para alimentar essa contração volumétrica no molde, tá? Por quê? Porque se eu simplesmente pegar uma peça, um molde, e vazar metal líquido lá dentro, eu vou ter uma contração volumétrica presente na minha peça. Essa contração volumétrica é o que a gente chama de rechupe. Até mostrei aqui para vocês, acabei não falando dele. Isso aqui é um rechupe, é um efeito da contração volumétrica, tá? O metal solidificou, né? Aqui nesse caso também é mais como visual para a gente ver a macroestrutura, né? E o rechupe acabou ficando no meu lingote, tá? Por que tem esse buraco aqui na minha peça, né? Porque o metal se contraiu e eu não tive nenhum mecanismo para alimentar essa contração. Portanto, o rechupe ficou na própria peça, no próprio lingote, tá? Então, sabendo que existe a contração volumétrica, eu preciso criar mecanismos para fazer com que essa contração volumétrica, esse efeito da contração volumétrica, o defeito em si de rechupe, não fique presente na peça, tá? E como é que eu posso fazer, pensar nisso, né? A gente vai ver, então, que é, por exemplo, com a utilização de maçalotes, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Que aí eu tiro esse buraco, essa contração volumétrica da minha peça e jogo ele numa outra posição, que daí eu já pensei no projeto para isso, né? Para evitar um defeito na minha peça, tá? Então veja, líquido solidificando, então a última região que vai solidificar na minha fundição é a que vai estar sujeita à formação do rechupe e também, importantíssimo isso, é onde está a maior quantidade, o maior nível de impurezas e segregação, tá? Qual é outros efeitos possíveis da contração volumétrica? O surgimento de trincas, principalmente se o processo for muito rápido de solidificação, né? Tensões residuais, tensão residual na minha estrutura cristalina em si, né? Então os átomos ficam ali com uma tensão entre eles e aí às vezes a gente tem que pensar em algum mecanismo para diminuir essa tensão, por exemplo, voltando a aquecer um pouco esse material, tá? Alterações, e aqui é importante, alterações nas dimensões da peça. Esses vazios ou rechupes podem ser eliminados através do provimento do metal fundido às peças ou lingotes através de maçalotes ou alimentadores. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês.
Então aqui eu tenho o massalote e aqui eu tenho um alimentador. São coisas diferentes, mas na qual o princípio, né, a ideia aqui é a mesma, evitar um defeito. Então, novamente, como eu sei que durante o efeito de solidificar eu tenho uma contração volumétrica, portanto o volume, né, esse volume ele diminui, tá, durante a solidificação. Para que essa contração volumétrica, esse defeito de rechupe não fique na minha peça, eu crio um mecanismo que é o massalote. O que é o massalote? Ou cabeça quente, muitas vezes chamado, né? Ele é, nesse caso aqui desse lingote, um copinho de cerâmica, tá? Na qual essa condição de extração de calor ela é mais lenta do que no molde. Tá claro isso? Vou voltar aqui. Então, o massalote ele tem que ser feito para que a sua condutividade térmica, a sua capacidade de tirar calor aqui, seja menor do que no molde. Portanto, a solidificação no molde tem que ocorrer primeiro do que no massalote, senão perde o sentido do uso do massalote, tá? Então o metal vai solidificando, vai empurrando esse volume líquido para cima, que é a região que está aqui, né? Que vai demorar mais tempo para solidificar. E aí a minha contração volumétrica vai ficar aqui na região do massalote. O que eu faço depois? Eu arranco esse massalote, tá? Quebro ele, se for o caso. E o que eu vou ter aqui? Eu venho e corto isso aqui com um disco abrasivo, com algum sistema de corta jato d'água, laser, sei lá, tá? E aí minha pecinha, meu lingote fica sem esse defeito presente, tá? Lembrando que esse defeito, além de ter esse buraco, né, que é o rechupe, essa região também está cheia de impurezas, de segregados, né, porque eles são arrastados para o líquido, tá? Então, durante a solidificação, o metal, né, tende a jogar para o líquido as impurezas, tá? Sei lá, se algum particulado que ficou, areia, tudo vai para esse meio líquido, essa região final da solidificação. Então, o que é o massalote, resumidamente? Ele é um dispositivo de cerâmica que eu vou posicionar numa região específica do meu molde para fazer com que essa região seja a última que solidifique. Portanto, para que fique essa contração volumétrica e esses defeitos presentes nele, tá? O alimentador tem uma ideia parecida, mas ele não é necessariamente feito de cerâmica ou com uma condição diferente do resto do molde. Normalmente ele é igual à condição do molde, é o mesmo material do molde. O que muda? O que muda é só que é uma região que tem um volume metálico maior, que vai demorar para solidificar, porque eu tenho vamos chamar assim, né, um reservatório de metal líquido para contração volumétrica, tá? Então essa é a diferença. O massalote é um dispositivo de cerâmica, uma cabeça de cerâmica, com uma condição de extração de calor piorada com relação ao molde. Já o alimentador em si, né, ele tem normalmente a mesma característica do molde, mas ele tem um volume metálico bastante grande. Então ele vai alimentando a contração volumétrica da peça para fazer com que o rechupe e as impurezas fiquem nele. Ao passo do término, eu arranco tudo isso como peça única e corto isso aqui e jogo lá para fundir novamente, tá? Bom, a concentração de impurezas, pessoal, como eu tinha dito, ela costuma ocorrer nessa região que está posicionado o alimentador ou ainda o massalote, tá bom? O nosso amigo aqui que nos ajuda a diminuir, né, os defeitos na minha peça, tá? Então, essas impurezas, essa segregação, ela tende a sempre ficar no líquido, tá? Então, à medida que o metal vai solidificando, ele vai jogando para o líquido as impurezas e também essa segregação. Então, por exemplo, se é uma liga alumínio-cobre, eu tendo nessa região que está mais líquido, ter uma porcentagem, uma concentração maior de cobre do que no resto da peça, tá? Tudo bem? Isso é minimizado quando eu quando eu uso, por exemplo, de inoculantes, tá? Mas uma solidificação normal tende a ocorrer um perfil de segregação diferente, tá? O metal, novamente, o metal tende a ficar mais puro nas extremidades, da onde solidificou primeiro, do que no centro ou na última região que vai solidificar, tá? Ok.
Então, o que eu estou dizendo aqui no slide é exatamente isso, né? Que eu tendo a jogar essas soluções, né, essas impurezas que não ocupam, não conseguem ocupar um espaço no arranjo cristalino do meu solvente para o meio líquido, tá? Outro exemplo clássico é a areia, né? Então tem areia lá que, sei lá, fazendo um molde aresco, ficou uma partícula de areia, desprendeu do molde. Essa areia tende a ser arrastada para o líquido, não só areia, né? Mas peguei aqui o exemplo de areia bastante clássico na solidificação, na fundição, tá? Bom, tudo isso, essa concentração de impurezas que vai ocorrer na última região que solidifica, ela vai ser atenuada, porque eu consigo arrancar, né, essa parte do maçalote ou essa parte do alimentador. Então, minha peça fica, teoricamente, mais pura ou com menos segregação do que se eu não utilizar desse artifício, desse mecanismo, tá? Tudo bem, pessoal? A segregação pode ser atenuada com o controle rigoroso da composição química das ligas ou com o controle da velocidade de resfriamento, né? Então, essa segregação eu consigo atenuar criando aí mecanismos para isso, por exemplo, deixando tempos de solidificação não tão longos, tempos controlados de solidificação, né? Tempos muito longos favorecem a jogar essas impurezas, essa segregação para o meio líquido, tá? Então, é um jeito que eu tenho aí de controlar. Outra coisa importante é o desprendimento de gases, principalmente CO e CO2. Quando eu faço vazamento no metal líquido, né? Quando eu faço vazamento de metal líquido no molde, o molde tem ar lá dentro. E eu preciso criar um mecanismo para esse ar escapar. Então, normalmente eu vazo o metal por um lado e eu tenho um respiro para que o ar que está dentro do molde escape, tá? Se o meu processo de solidificação for muito dinâmico, muito rápido, pode ser que não dê tempo desses gases escaparem. E aí o gás fica retido, o gás pode ficar retido na minha peça fundida. Essa minha peça fundida, com esses gases retidos, pode apresentar um problema grave de porosidade excessiva, tá? Que eu não quero. Então, como eu não quero essa porosidade excessiva, então é interessante eu criar mecanismos aí para tirar esses gases, tá? Se esses gases conseguir chegar na superfície, né, ou conseguir chegar na região de maçalote, na região no alimentador, o meu problema é minimizado, já que eu vou arrancar, né, depois dessa minha peça fundida, desse meu lingote, tá? As bolhas podem ser evitadas com a adição de elementos desoxidantes. Então, os elementos desoxidantes me ajudam também aí a minimizar o efeito da bolha, já que eu crio aí uma ligação preferencial com o oxigênio, tá? Então, exemplo, silício, manganês, alumínios, eles criam uma ligação química preferencial com o oxigênio, tá? Formando óxidos que se precipitam, que vão estar lá na região que solidificou no final, tá? Na região de rechupre, tudo bem? Normalmente, é importante a gente destacar, já é sabido, já é conhecido que a fundição leva à formação de porosidade em maior ou menor grau, dependendo de uma série de fatores, como temperatura de vazamento, tipo de fundição, né, o processo de fundição que eu estou utilizando, tá? Então, é conhecido que em maior e menor grau eu posso ter porosidade. A porosidade bem distribuída e refinada, normalmente ela é aceitável. O que não é aceitável? Normalmente uma concentração muito grande de poros em regiões específicas, tá? Aí eu tenho que evitar. Outra coisa que eu tenho que evitar é a questão de bolhas, que é quando eu tenho um aglomerado desses poros que juntam e formam um poro muito grande, tá? Isso não é isso precisa ser controlado e não é interessante para o processo, tudo bem? Então, de uma maneira geral, aqui no desprendimento de gases, que eu tenho que pensar? Que eu tenho que criar mecanismo de escape para esses gases, tanto o gás que já está no molde, que vai ter que sair para a entrada do metal líquido, como também, porventura, né, a formação de gás durante essas reações químicas preferenciais, né, que eu tenho durante a solidificação. E aqui eu citei, por exemplo, silício com silício, manganês e alumínio, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar aqui para vocês de solidificação é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? A gente se vê aí numa próxima aula de fundição. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí um curtir.
Escreve aí no comentário o que você achou, se tem alguma dúvida, beleza? Então a gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal!